Bem-vindos. Acho que todos já entraram, né? Obrigada por se juntarem ao nosso seminário. Esse é o primeiro de uma série de seminários que é organizado pela Plataforma Popular e hoje nós vamos ter português, inglês e espanhol com interpretação. Vocês têm que clicar embaixo da tela, no globo escrito interpretação, escolher a língua que você quer ouvir, para ouvir só a voz do intérprete, clique silenciar o áudio geral da sala. Hoje é uma introdução para a questão da água. Nós vamos explicar o que é essa Conferência da Água e quais são as oportunidades e desafios para o movimento de justiça global em relação à água. Nós vamos ter introdução e depois vamos ter moderadores e perguntas e questões. Se você tiver uma pergunta, coloque na QIA, na caixinha do QIA que está aí embaixo da sua tela. Agora, o nosso primeiro palestrante, Pedro, que é da área de direitos humanos em relação à água e saneamento. Ele é um especialista em água, economia da água, e já publicou vários livros sobre isso, e recebeu muitos prêmios para o meio ambiente. E agora ele está na Fundação da Água. E vamos explicar o que é a Conferência de Água das Nações Unidas e por que ela é muito importante. Muito obrigada, eu vou me expressar em espanhol, já que existe tradução. Muito bem, eu insisto sempre desde que conheci o evento. Só um instante. O relator pede um momento para regular o seu volume. Muito bem. O que eu dizia é que, desde que tive conhecimento sobre a conferência, o que eu já compartilhava com todo mundo é que se trata da primeira vez em 50 anos praticamente que as Nações Unidas convocam um evento global sobre o tema de águas e sistemas de água. Então, não se trata do setor privado aproveitando a fraqueza institucional que a ONU padece acerca das questões de água e saneamento. Como nós sabemos, aproveitando esta fraqueza, foi o setor privado quem organizou até agora todos os eventos sob protocolos e aparências de eventos das Nações Unidas, mas, na verdade, os fóruns mundiais da água, no final das contas, foram eventos organizados e controlados pelo setor privado. Por isso, esta conferência, imaginemos que as Nações Unidas não existissem. Não existisse a Organização Mundial da Saúde. E o lobby privado farmacêutico poderia convocar mundialmente a uma reflexão sobre políticas para cuidar da saúde pública. E com o Covid, imaginemos que as Nações Unidas convocassem um evento. Isso geraria uma expectativa mundial enorme. Pois bem, este é o desafio que temos diante de nós com esta conferência. Pela primeira vez,
convocada em quase 50 anos pelas Nações Unidas. Esta opção para organizar uma conferência alternativa deveria ser o momento que todos os movimentos sociais, instituições públicas que lutam pelos direitos humanos, em particular o direito à água e ao saneamento, os defensores e defensoras dos rios e ecossistemas, deveríamos mandar às Nações Unidas que esta conferência fosse um grande esforço de encontro, de debate, de escuta daqueles que geralmente não têm voz nem representação. Digamos assim, os titulares dos direitos, os right holders, na defesa, na exigência de seus direitos humanos, eles são com frequência criminalizados, inclusive. Dito isto, a dinâmica em que nós estamos, devo dizer que as Nações Unidas não constituem um espaço ideal. Foi um espaço criado pelos governos, sob protocolos e dinâmicas muito pesadas, na qual a prioridade é a representação. E os grandes setores privados e os grandes interesses, os stakeholders, aqueles que têm interesses na água, também têm alavancas importantes de poder. Portanto, eu não pretendo fazer disto um lugar idílico e maravilhoso, que seria necessário como grande espaço de encontro, debate e escuta. Infelizmente, não temos esse espaço. Então, para começar, pensemos em agosto do ano passado. Os organizadores, delegados pela Assembleia Geral das Nações Unidas, pelos governos, nem sequer citaram o termo direitos humanos, nem o termo povos indígenas. Era uma concepção de falar da água como um elemento importante, principalmente para a economia, para o desenvolvimento. E, a partir de que começamos a pressionar, a partir dos movimentos sociais, povos indígenas, e eu mesmo como relator, os próprios organizadores perceberam que precisavam mudar coisas e abrir espaço para os movimentos sociais. Eles começaram a ouvir falar de que, ainda que não fosse possível que o conjunto da conferência fosse presidida por um enfoque dos direitos humanos, deveriam abrir o espaço para os direitos humanos, e ainda é um espaço em negociação. As questões estão em grande medida decididas, mas acho que foi importante o Fórum Social da Água no mês de novembro, sob a presidência ou sob encomenda feita aos governos da Bolívia e da Espanha, o Fórum Social da Água que nós organizamos em Genebra, preparando a Conferência Mundial da Água. E foi importante porque nós conseguimos introduzir uma abordagem de direitos humanos e conseguimos fazer com que os organizadores de Nova York participassem do evento e percebessem o que queríamos dizer com a prioridade da água como direito humano, a água e o saneamento. Com isso, quero dizer a vocês que será importante no que resta do tempo de organização, nós estamos tentando, junto com povos indígenas que têm uma boa posição, a relatoria também e outros movimentos, fundamentalmente ONGs, que possuem prática e capacidade de pressão, para que todos juntos busquemos
abrir o máximo de espaço possível, tanto na plenária oficial, como nos eventos especiais e nos eventos paralelos também. Mas quero insistir, e é o fundamental que eu queria dizer, será mais importante ainda fazer a própria agenda dos movimentos sociais. Não é minha função, como relator, dizer o que os movimentos sociais devem fazer, mas eu insisto num ponto. Dentro das Nações Unidas, existe um protocolo, uma mensagem já formada, na qual a ONU fala do diálogo com os stakeholders. Eu já aprendi com os povos indígenas, quando estamos reunidos e há representantes indígenas e estão fazendo esse diálogo com os stakeholders, os indígenas levantam a mão e perguntam: desculpem, senhores organizadores, nós estamos convidados? E na mesa, então, perguntam: quem são vocês? Bom, nós somos os representantes do povo indígena, seja lá o que for. Claro que sim, vocês são stakeholders, estão convidados. Aí eles dizem: não, não, senhor, não somos stakeholders, somos right holders e pedimos que nos respondam: estamos convidados, sim ou não? Eu acho que quebrar com o mito do stakeholder é importante, porque em espanhol ou em português há uma mensagem muito esclarecedora, né? Quando falamos de stakeholders, estamos falando de partes interessadas na água, interesses na água. Então, setores que têm interesses, que podem ser legítimos ou não tanto sobre a água. Mas, no final, o problema é com quem as Nações Unidas dialogam. Dialogam com os stakeholders que têm dinheiro e capacidade de fazer atos de lobby em Genebra e em Nova York, que têm dinheiro para viajar para essas cidades tão caras. Então, quando eu pergunto nas Nações Unidas, vocês têm facilidade para conversar com o lobby privado? Ou têm dificuldades para falar com os stakeholders do lobby hidroelétrico? Vocês têm problemas para falar com o lobby que representa os interesses do agronegócio internacional? Eles dizem: não, não há nenhum problema. Eles estão sempre conosco, tem um lobby permanente instalado na ONU. E quando eu pergunto: vocês têm dificuldade de conversar com aquedutos comunitários na América Latina de pessoas empobrecidas? Eles respondem: não, com eles nós não temos relação. Essa é a falha, a grande brecha. Precisamos estabelecer o diálogo com os defensores e defensoras da água, em sua qualidade de titulares da água, right holders. Por isso quero dizer a vocês, é muito importante que esta conferência, no que nós possamos visibilizar, que nós demandemos um espaço de diálogo conjunto e de colaboração no sistema das Nações Unidas, com os right holders, os defensores e defensoras da água, os water defenders, e abrir espaço para essa nomenclatura. Eu estou animando nessa direção, pensando numa estratégia dos movimentos para que eles possam, de forma autônoma, fazer com que esta conferência das Nações Unidas seja uma caixa de ressonância das demandas, das necessidades desses right holders e water defenders. Então, devemos buscar isso, abrir espaço oficial na conferência, mas também ter uma estratégia, uma agenda específica dos movimentos sociais, mais visível possível, para demandar e exigir esse espaço de diálogo, esse compromisso de uma agenda de diálogo e trabalho entre o sistema das Nações Unidas e os defensores e defensoras da água em sua qualidade de titulares de direitos. Obrigada.
Muito obrigada, doutor, sobre as metas e o potencial para os movimentos sociais. Eu gostei muito da distinção entre os grupos de interesse e os grupos que têm direito à água. Agora vamos ouvir um cientista político com um grau universitário em gerenciamento, administração. Ele também é membro de uma comissão para trabalhismo em Colômbia. Ele é líder de uma organização indígena da Colômbia. Muito obrigada. Você pode me dar uma perspectiva sobre a expectativa dos povos indígenas em relação à água e compreensão sobre como podemos trazer o movimento de justiça da água para essa conferência? Buenos días. Muito bom dia e muito obrigado por este convite. Eu agradeço muito as palavras de apresentação e a intervenção do nosso amigo Pedro Arrojo, a quem saúdo muito especialmente. Ele sempre muito ativo nesse propósito coletivo que temos como povos e sociedades. Eu gostaria de precisar que eu estou como presidente do Fórum Permanente das Nações Unidas para Questões Indígenas, que é um dos mecanismos especiais que existem no momento no sistema das Nações Unidas, e nossa tarefa é assessorar e recomendar aos governos e agências da ONU a forma de implementar adequadamente os direitos dos povos indígenas no mundo todo. Para entender do que os povos indígenas estão falando, eu gostaria de utilizar uma forma pedagógica neste momento, para que possamos entender do que falamos. Em primeiro lugar, dizer que todas as sociedades no mundo têm uma forma de pensamento específica. E a sociedade que hoje consideramos ocidental, que possui uma origem histórica concreta na conjugação de um mito de origem, no qual, segundo o mito de origem, o homem foi criado à imagem e semelhança de um ser supremo, Deus, e que este ser supremo outorgou aos seres humanos o direito de administrar e cuidar e aproveitar a natureza. Esse é o mito de origem. Alguns dizem que não é um mito, é uma história sagrada, mas, na verdade, trata-se de uma cosmovisão que foi sendo imposta de diferentes formas, com sangue e fogo através das religiões no mundo todo, e terminou se transformando na base central do mercado e do capitalismo. Mas, na verdade, é uma cosmovisão. Como existem milhares de cosmovisões entre os povos existentes no mundo, tanto indígenas quanto outros povos, que possuem suas próprias cosmovisões. E essas cosmovisões são as que estabelecem os sistemas de valores sobre os quais nós nos relacionamos com a natureza e com os demais seres humanos.
Esclarecido isto, podemos decidir que para a maioria dos povos indígenas, essa criação do mundo não foi feita por um ser abstrato. Para a maioria dos povos indígenas, a origem do mundo foi dada por algo tangível, material, concreto, por exemplo, a água, ou uma montanha, ou o próprio mar, os rios, uma planta. Então, a origem do mundo não está dada na abstração, e sim no concreto e cotidiano. Em segundo lugar, para a maioria dos povos indígenas, a natureza não é um objeto ou recurso de propriedade dos seres humanos. Sim, pelo contrário, a natureza é quem tem direitos e define a ordem e os valores. E os seres humanos fazem parte dessa dinâmica da natureza. Ou seja, há uma compreensão holística na qual a Mãe Terra ou a água é o centro das necessidades e é quem tem direitos. E os seres humanos dependem dela. É uma cosmovisão diferente. É uma cosmovisão na qual a água, neste caso, não é um recurso, nem um direito dos humanos, mas sim, os seres humanos são uma consequência. Ou seja, a água é a mãe. A água tem um sentido prático, mas também tem um sentido e um valor espiritual. Então, esta discussão é muito mais profunda do que a discussão entre o mercado da água e os direitos humanos e os bens e serviços gerados pelo acesso à água. É muito mais profundo. Mas contribuir à discussão sobre os direitos humanos é importante, e os povos indígenas estão dispostos a contribuir nessa discussão, sem esquecer de que para os povos indígenas a água não é um recurso, não é apenas um direito humano, é uma fonte de vida, e isso é diferente. Dito isto, esta é a discussão que está ocorrendo neste momento entre os povos indígenas que querem fazer esta discussão. Muito bem, esta discussão não tem um sentido folclórico, declarativo ou romântico. Esta perspectiva que queremos compartilhar, que os povos indígenas possuem há milhares de anos, também tem um sentido prático e de contribuições. Isso fica demonstrado porque em grande parte dos territórios indígenas, neste momento, eles são um resultado de 5 séculos de expropriação, deslocamentos históricos, e muitos dos povos indígenas que têm essas cosmovisões e viviam nos lugares mais produtivos 5 séculos atrás, com grandes cidades, com grandes sistemas de administração da água. Nós temos evidências históricas de que existem construções hidráulicas grandes em territórios indígenas no mundo todo, ou seja, as cidades dos povos indígenas, os seus centros urbanos estavam projetados para uma convivência com a água e com os recursos naturais. Mas estas foram destruídas, os povos indígenas foram deslocados para territórios considerados inóspitos e habitáveis apenas por feras. E é então, quando a partir dessas cosmovisões,
foi conservada a diversidade do planeta. Nós não podemos falar hoje, então, de luta contra a mudança climática se não tivermos em consideração estas formas de conhecimento e sistemas de valores que permitiram conservar e que hoje são verdadeiras esponjas de absorção dos principais contaminantes do planeta, os gases de efeito estufa, que estão provocando a aceleração dos ciclos climáticos, que não são mais do que a alteração dos ciclos da água da natureza. Nós não podemos conceber que uma medida de luta contra a mudança climática se concentre apenas no cuidado das florestas e não nas zonas nevadas ou dos desertos ou no do cuidado do mar, porque o que acontece em um lugar afeta o outro lugar. O que acontece nos polos afeta os litorais e os rios. O que acontece nos rios afeta as zonas inundadas. O que acontece nas zonas nevadas com a mineração afeta a floresta e vai mitigar ou acelerar os incêndios florestais em outros lugares. Então, o planeta é uma vida em si, é um sistema integral que, visto desta forma, nós não podemos assumir que a água é apenas um recurso para ter acesso e sobreviver como espécie, porque não vamos alcançar nenhum resultado se mantivermos essa perspectiva. Devemos assumir a água de forma integral e as discussões que devem ocorrer nas Nações Unidas deveriam ter esse enfoque integral, porque no final essa perspectiva não é apenas para os povos indígenas, essa forma de assumir a discussão não vai favorecer apenas os povos indígenas, mas é uma contribuição para a humanidade, porque a humanidade precisa entender que a água não se produz na torneira. A água tem todo um ciclo vital e a contaminação está afetando grande parte desses ciclos vitais. E o que acontece com a água nas cidades vai afetar o campo, vai afetar as espécies, vai afetar as borboletas e as abelhas. E o que acontece com as abelhas vai acontecer com a espécie humana. Se uma se extinguir, a outra também vai se extinguir. As outras vão se extinguir. E essa é a perspectiva, então, que os povos indígenas estão trazendo como contribuição, estão convidando a sociedade a compartilhar e fazer um bloco comum para incidir sobre os governos, porque não se trata apenas de uma política de administração de um recurso, mas fundamentalmente de uma medida para ajudar no controle das consequências da própria ação humana sobre o planeta. Eu queria, então, compartilhar essas ideias gerais com vocês, agradecendo novamente o convite e convidá-los, por minha parte, a mantermos um contato permanente com as diferentes expressões dos movimentos sociais e que seja uma aprendizagem contínua. Muito obrigado. Muito obrigada por participar e por contribuir para esse debate, para nos ajudar a colocar tudo dentro de um contexto. Água como serviço, água como um direito, para que a gente tenha uma visão mais integral. Muito obrigado a todos os oradores por participar conosco e por trazer contribuições importantes. Temos 5 panelistas maravilhosos. E, como lembrando, se vocês tiverem quaisquer perguntas hoje, por favor, coloquem no Q&A. Eu gostaria de apresentar agora Mira Karunantan, que é professora na Cornell University e trabalha com uma série de organizações para a defesa da água no mundo.
E ela também trabalha com um movimento muito importante no Canadá. Mira, você poderia, então, discutir a relação do movimento pela defesa da água e também ela também vai poder falar sobre a participação pública e ajudar ao público a compreender que o fórum foi lançado em janeiro. Muito obrigada a todos. Eu acho que realmente foi uma apresentação maravilhosa. Vou tentar ser o mais resumida possível para dar oportunidade para os outros panelistas participarem. Então, esse movimento, e principalmente a questão da água, é que a água realmente é uma luta local, diferentemente da mudança climática ou a questão dos efeitos de estufa sejam questões internacionais. A água, no entanto, tem muito a ver com o que está acontecendo atualmente, os impactos são sentidos localmente, até que estejamos falando de direitos dos trabalhadores, estamos falando de lutas locais, e esse movimento que nós criamos há mais de 20 anos atrás, ou que nós é o movimento de justiça da água, enfim, uma série de lutas que já têm ocorrido durante muitas décadas, mas um pouco mais de 20 anos atrás, quando os grupos localmente estavam lutando contra a privatização, víamos algumas lutas locais no mundo inteiro, e depois se criaram diálogos entre diferentes grupos e começamos a construir um movimento internacional. E o objetivo, na época, era poder ter essas reuniões internacionais, esses fóruns internacionais, para poder discutir as políticas da água, e todas as organizações locais começaram a trabalhar a nível nacional e começaram a perceber que nós precisávamos compreender o que estava acontecendo globalmente e precisávamos analisar a maneira como as corporações começavam a influenciar os nossos governos com relação às políticas da água, e isso realmente afetava o movimento. Nós nos transformamos num movimento global, principalmente com reuniões locais. Começou com um Fórum Internacional da Água e depois passamos para outras espécies, mas o que começou como um protesto contra esses fóruns começou a evoluir para se transformar em outra coisa. Começamos a trabalhar com fóruns alternativos, que eram muito significativos, muito produtivos, e que nos ajudavam a desenvolver as nossas próprias estratégias para poder replicar vitórias, para que pudesse haver um aprendizado comum e ações em comum. Então, esse Fórum da Água Alternativa, eventualmente, algumas décadas depois, se transformou nesse fórum que já não é mais alternativo e que deveríamos pensar em sendo marginais, mas que realmente nós representamos as vozes das pessoas que sofrem os impactos. Por isso que se chama The People's Water Forum. Nós acabamos de lançar um site, vocês deveriam dar uma olhada, por favor, vejam. Nós nós nos organizamos para poder participar da ONU. O que nós fizemos? Inicialmente, nós começamos as nossas metas internacionais, as nossas campanhas internacionais. A nossa primeira campanha internacional foi fazer com que a água fosse reconhecida como um direito humano pela ONU, e realmente essa foi uma vitória de movimentos sociais que têm lutado por isso durante muitos e muitos anos. E em 2010, então, a ONU começou a reconhecer formalmente o direito humano à água e ao saneamento. E o Dario já falou a respeito das cosmovisões hoje. E, seguramente, também nós estamos lidando atualmente com uma cosmovisão do capitalismo que está dominando todas as nossas vidas e estão realmente influenciando nossas relações com a água, mas também poderíamos dizer que os direitos humanos também
essa cosmovisão e foi uma ferramenta muito importante nas nossas lutas contra as privatizações, contra a poluição da água, como a perda do controle local, enfim, mas ao mesmo tempo as nossas cosmovisões coletivamente são muito mais abrangentes e os direitos humanos, porque os direitos humanos lidam com coisas como acesso à água. Isso fica dentro de um arcabouço bastante limitado e nossas lutas têm se centrado no controle da água e o desenvolvimento de sistemas para uma relação mais democrática e de processo decisório mais democrático a respeito da água. Então, nós temos uma visão muito mais abrangente que não é encapsulada dessa forma. No entanto, foi muito importante para nós poder lutar por esse espaço na ONU, porque, como Pedro disse, que até com esse espaço limitado e a legislação internacional, os direitos humanos, nós nós vimos como o Banco Mundial e como as condições que estão impostos realmente são vinculantes, mas os direitos humanos são menos vinculantes. E agora, com esse processo do SDG, o que tem acontecido é que o Banco Mundial e também as instituições financeiras internacionais, e não apenas corporações, na realidade, as instituições financeiras internacionais têm dominado muito mais esse processo em relação ao acesso universal. De certa maneira, nós convergimos as lutas, mas o que eu gostaria de dizer nesse momento é que nós temos um poder a nível internacional, nossa capacidade a nível internacional, por muitas razões que foram mencionadas pelo Pedro, o que nós aprendemos com o tempo é que nós podemos construir coisas maravilhosas juntos. Então, essa convergência, esse debate, esse refinamento, essa sintonização das nossas narrativas, mas também o monitoramento do que acontece internacionalmente, o monitoramento das decisões que são tomadas, quem é que estão influenciando essas decisões, e para poder trazer devolver esses conhecimentos de volta para a comunidade. Então, não necessariamente vamos lutar contra o Banco Mundial ou as corporações na ONU. Eu diria que isso também é verdade também para a Conferência da Água, muito embora tenha sido muito decepcionante, ou seja, no final das contas, nós temos essa mesma cosmovisão, essa mesma ideologia da Conferência da ONU, mas o que nós aprendemos, nós vamos trazer de volta para as nossas comunidades e nós vamos também continuar a utilizar também as nossas equipes coletivas para poder lutar contra as corporações e também essas instituições financeiras internacionais nas nossas próprias comunidades, onde nós temos muito mais poder. Muito obrigada. Obrigada por essa visão geral sobre as mudanças nesse movimento de defesa da água. Agora vou apresentar a Marcela Oliveira, que trabalha em Cochabamba, no Blue Planet Project, e defende a justiça da água. Ela está no comitê organizador das Américas. Marcela, você pode nos dar uma visão geral da ação coletiva da defesa de justiça da água e como as pessoas podem participar nessas ações, por favor. Eu vou falar em português, em espanhol, que é a minha língua. Quando nós soubemos da organização desta conferência de água, graças ao Pedro, de fato, nós começamos a nos organizar. Ano passado, no final do ano passado, de fato, fizemos chamado, uma convocatória, chamando as organizações que trabalham com água e saneamento para a realização de uma conferência. Esse chamado explicava a importância desse tipo de evento e porque
isso nos afetava tanto nesse chamamento, nessa convocatória, depois de um processo de reflexão conjunta em relação a esse espaço. Um dos pontos desse chamado dizia que nós exigimos que a agenda das Nações Unidas assuma a discussão de água como substância de vida, como um bem comum, e não pode ser permitida a comercialização nem financiarização. Isso, e acho que vai junto e vai junto com essa visão tão rica que nos trouxe Dario sobre a cosmovisão, e que o Pedro também colocou. Isso é fundamental, essas visões, às vezes esquecemos também, esquecemos das nossas raízes culturais, e também assentados dentro de uma conjuntura, que uma realidade diferente intelectual. Ao mesmo tempo, isto é um chamado dos nossos companheiros do Brasil. Eles fizeram uma proposta de organizar uma sequência de eventos para criarem um impulso, momento para chegar às conferências de Nações Unidas. Os companheiros do Brasil de ondas, particularmente como Observatório de Água e Saneamento brasileiro, que foi criado depois também de um fórum alternativo de águas, companheiros de ondas falaram: vamos nos organizar, vamos falar sobre o que está acontecendo, e para retomar essa discussão, para que não fique nas mãos de alguns poucos esse poder, para que seja seja socializado entre os movimentos que trabalham com a água. Agora temos webinários que fazem parte de todo esse processo de ações que foram idealizadas pelos companheiros brasileiros. Algumas sessões que também estão sendo realizadas virtuais online, e fizemos um webinário online, inícios também de um mês, organizado pelos companheiros africanos. E também temos algumas ações locais que já foram desenvolvidas ao longo desse ano em Sérvia. Os companheiros tiveram organizado no Brasil também, em parceria com os trabalhadores que estão criando também essas organizações de água e de outros serviços. Também ações foram organizadas também, e achamos que é muito importante poder alertar a todos que estão trabalhando com a água sobre essas novas formas também de privatização que estão sendo desenvolvidas. Precisamos ter essa discussão aberta, senão realmente temos que entender esses novos movimentos. Houve essas sessões locais, e também estão sendo realizadas essas ações online, a nível virtual, também em conexões internacionais entre movimentos. Ao mesmo tempo, também temos nos registrado oficialmente na Conferência de Nova York, e também estamos planejando poder nos atualizar uns eventos paralelos nessa ocasião. São todos esses movimentos e iniciativas também que as sessões têm assumido, e novamente a ideia central é poder começar a democratizar a discussão, nos organizarmos novamente para começarmos a poder demandar e exigir que seja aberto esse diálogo com as nossas comunidades e organizações, para que podemos criar espaços entre a gente pode conversar entre a gente. É importante também ter na porta dessas organizações que historicamente nos têm nos excluído dessas conversas. Então, a gente vai continuar lutando, vamos continuar batendo nas portas dessas conferências internacionais, para que nossas vozes sejam ouvidas, e que temos que criar os nossos próprios espaços de discussão para ter uma troca de ideias e estratégias entre os nossos próprios grupos. E essa é a ideia focal do meu comentário de hoje. E não sei, nos sentimos chateados, sentimos com raiva, aparentemente sempre estamos tentando de lutar. Parece que, no final,
eles nos convocam a nos organizarmos. Mas, como eu dizia, nos nossos espaços, nós estamos tentando fazer o movimento contrário. O movimento pela água está organizado há mais de 20 anos. Há novas organizações, há novas pessoas envolvidas, outras estamos há muito tempo, algumas estão entrando agora. Estamos lutando em todos estes âmbitos, dimensões, espaços, os nossos, os deles e os que possam surgir. Então, essa é a ideia do mês de Fevereiro Azul. Podemos colocar no chat agora mais informação sobre os eventos já realizados, os que estão sendo planejados, para que, de alguma forma, estejamos em contato entre nós e possamos somar novas organizações a estes esforços. Obrigada. Obrigado por nos dar uma visão do Fevereiro Azul, a democratização para a conferência. Agora, o secretário da ISP, Internacional de Serviços Públicos, que tem 30 milhões de trabalhadores em mais de 160 países. Eles têm campanhas nos seus países, em diferentes lugares, e eles querem também influenciar, porque os trabalhadores de água e saneamento são parte do serviço público e eles querem formar essas alianças. Você pode nos contar como é a questão corporativa? Quais são os perigos da influência dessas corporações? Obrigada, Mary. Companheiros, amigos, obrigado a todos que estão organizando essa conferência, que trabalharam duro para fazer isso. Eu vou chegar especificamente na questão e também vou observar o tempo que eu tenho para falar. Mais ou menos são 8 minutos. Então, quem são as companhias? Primeiro, as companhias de abastecimento de água. A maior é a francesa Veolia, que é uma companhia de água que tem 100 anos de experiência e administra o sistema de água não só na França, mas no mundo inteiro. Eles acabaram de tomar de maneira caríssima uma companhia no Canal de Suez, que basicamente é uma companhia de água que tem muitas subsidiárias, Águas de Barcelona e muitas outras com outros diferentes nomes, que são como uma aranha com a sua teia, e que dominam a política de água e construíram seu modelo de negócio com conversas com vários governos. Eles têm muita experiência, sabem fazer isso, influenciam os governos, e antigamente eles entregavam dinheiro aos governos como forma de corrupção e suborno, e conseguiram entrar em uma série de sistemas das Nações Unidas, influenciando muitos governos, como o governo francês, e próximos de também muitos governos de cidades. Essas companhias que não estão aumentando, não estão ameaçando, mas há uma companhia chamada AGEA no Brasil. Eles tiram, e também estão nas Filipinas, eles fazem abastecimento de água e saneamento no mundo, e tem um grupo de lobby chamado Aquafer, que é pequeno, mas faz muito barulho, e que tem muitas conexões com várias entidades governamentais. Aquafer
ela quer principalmente deslegitimizar as nossas várias lutas. Muitos desses grupos de lobby já foram mencionados. A Aquafer é baseada em Marseille, na França, e apoiada pelas duas principais companhias francesas, mas também pelo Banco Mundial e cada vez mais por outros atores, alguns, porque o Conselho Mundial de Água tentou um fórum mundial que já foi mencionado aqui, no qual tentaram dominar os parâmetros políticos globais de água e saneamento. Então, não vamos esquecer do saneamento, que é imensamente importante e muito caro, que tem que dar serviços para as populações. Mas você também tem, Mary, alguns outros atores, eu não sei qual o tamanho deles nessa conferência, mas temos alguns abastecedores públicos que têm Mekoró, de Israel, que está vendendo sua especialização sobre conservação de água. Mas temos que compreender que Mekoró também tem o acesso à água para as comunidades palestinas, que torna impossível a essas comunidades sobreviverem. Na Coreia e Singapura, são companhias públicas com dinheiro público e administração pública e controle, mas uma vez que saem das suas fronteiras, perdem isso. Cada vez mais eles tentam comprar essas companhias. Há uma em Uganda que está tentando fazer isso com pouco sucesso. E agora, como vocês devem saber, nossos colegas a hedge funds e capital privado, como a BlackRock e uma série de outras companhias financeiras que não têm nada a ver com água, mas compram as companhias de água no Chile, no Reino Unido, no Brasil. E, infelizmente, no movimento sindical, a gente vê muitos fundos de pensão e de aposentadoria que usam esse capital dos trabalhadores para participar desses projetos. Mas as companhias de água que lidam com construção, engenharia, abastecimento, também com água e saneamento, recebem ameaças por causa das crises climáticas. Eles sabem, alguns dos que sabem isso são os holandeses. Os holandeses têm uma capacidade de 1000 anos de lidar com o oceano, de fazer aquelas reservatórios de água para a água não entrar, enfim, eles têm toda uma especialização e o governo deles está atuando como um vendedor ou como agente de vendedor de água, e achamos que nem vamos ver tudo que eles fazem, porque eles fazem uma rede por trás de portas fechadas e possivelmente em eventos públicos, onde eles não falam muito, mas eles podem servir uísque e boas comidas, e está claro que o governo holandês está muito envolvido com essas companhias e seus mecanismos internacionais, com a estrutura dos cooperantes e doadores. Mas eu diria, ao concluir, que o maior impacto do setor privado aconteceu em 2013, 14, 15, que levou
ao design de um desenvolvimento sustentável, número 6, que a influência corporativa muito pesada que disse para a ONU e tem dito para governos nacionais que não há dinheiro suficiente para fazer esse abastecimento de água, energia, educação. Temos que trazer dinheiro privado, temos que ter financiamentos mistos, privado e público. Então, o principal ator corporativo seria aquela mistura que diz nós não temos dinheiro suficiente, mas é estranho porque o meio da água, o meio de quem lida com água, nunca fala sobre justiça e nem fala sobre direitos. Então, temos que colocar isso sobre a mesa. Muito obrigada. Essa conferência parece realmente um trade show. Então, nós estamos aqui falando nesse painel, estamos falando sobre saneamento, sobre água, e agora vamos, então, passar a palavra para Dinesh Suna. Então, ele trabalha como organização de várias igrejas para trabalhar com o acesso à água com dignidade. E ele é da Índia e trabalha desde os anos 90 e trabalha com o Conselho Internacional de Igrejas e também trabalha com o movimento cristão na Índia. Ele trabalha com o meio ambiente e água. E ele tem trabalhado com as Nações Unidas durante muitos anos, com muitas preocupações com relações às corporações e a relação também com o movimento de justiça do acesso à água. Mas o porquê das Nações Unidas continuam sendo um parceiro importante? Muito obrigada, Mary. E eu gostaria de pedir desculpas aqui. Eu estou aqui com uma gripe ruim, mas eu espero que vocês me entendam bem, que eu seja bastante claro. Em primeiro lugar, eu não tenho certeza se todos os participantes podem me ver. Aqui eu vejo mais de 104 participantes, é muito interessante, é muito estimulante. Muito obrigada, então, por nos encorajarmos mutuamente. Como a Mary apresentou, eu moro em Genebra, coordenando um programa que é um Ecumenical Watch Group, ou seja, nós temos um grupo de observação ecumênico aqui na Genebra e enfatizamos muito o trabalho com a ONU, e é muito bom ver também o Pedro aqui. Estou muito feliz por poder vê-lo aqui participando dessa reunião, e nós exigimos a criação de uma oportunidade especial, porque sabemos que, muito embora em 2010 tivéssemos o reconhecimento da água como direito humano, nós tivemos no passado, para começar, um especialista independente, e depois nós exigimos, com uma série de outros grupos da sociedade civil, ter um relatório especial, um relator especial, e não apenas um especialista, e a Catarina, então, foi a relatora especial, e depois Liu Heller, e agora o caro Pedro está ocupando esse cargo tão importante. E como representante da comunidade, da sociedade civil, nós podemos participar e contribuir. Vocês devem ter lido aqui as boas práticas
e nós fomos capazes de mobilizar contribuições de vez em quando que podem responder a uma série de apelos enviados pelo escritório do relator especial. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar aqui nessa reunião é que muitos outros oradores já disseram isso, é que, infelizmente, nós não atualmente temos um mecanismo intergovernamental da ONU para poder lidar com as questões relacionadas à justiça do acesso à água. Nós sim temos uma forma de acessar a questão da mudança climática, com uma reunião dos governos todos os anos para poder chegar a alguns acordos e implementações, mas quando se trata das questões da água, nós não temos um mecanismo semelhante, e é por isso que isso tem causado o surgimento de uma série de atores, como o Instituto em Estocolmo e etc., que organizam esses fóruns, ou como essa reunião em Estocolmo, que é anual, para dar uma ideia do quão caro é poder participar. Eu acho que para se registrar você tem que pagar 1.000 € por 5 anos, e se você tiver que pagar o seu hotel e o voo, você vai ter que pagar 5.000 €. Se você quiser um evento simultâneo, você vai ter que pagar mais um tanto, então você vai acabar o quão justo é isso? E como é que um representante de uma comunidade poderia participar dessa plataforma? Por isso que é muito dominado pelas corporações que têm o dinheiro, que veem essa plataforma como um investimento com alto retorno. E por isso eles colocam muito dinheiro nesses eventos e colhem os seus frutos. E eu lembro também de alguns de vocês participaram do Fórum Indecu, e foi aí aqui se mencionou como o movimento da justiça pela água estava protestando contra o Fórum Internacional, ao mesmo tempo oferecendo um fórum alternativo, mas os organizadores viram isso e finalmente começaram a cooptar os organizadores da sociedade civil. E eles conseguiram criar um local totalmente diferente na Coreia do Sul, e pagaram para a participação de vários participantes da sociedade civil. Essa foi uma operação de cooptação para demonstrar que estávamos em uma situação de equilíbrio. E vimos também esse efeito da borboleta. Isto é a priori pareceria uma iniciativa muito interessante envolver a sociedade civil, mas existe uma série de operações e subterfúgios que acabam acontecendo, coisas insidiosas, e é aí que eu acho que se torna muito mais importante que a ONU continua sendo a nossa melhor aposta. Apesar das suas limitações, que ainda podem existir com relação aos seus mecanismos, continua sendo a melhor aposta, e nós não temos que gastar milhares de dólares para participar de algumas atividades. O Pedro estava dando um exemplo. Se a gente pedisse às farmacêuticas das vacinas para defender qual seria a política pública de saúde, qual seria o destino das pessoas, e a ONU não teria um mecanismo intergovernamental para poder lidar com a questão da justiça da água. O Conselho e outros organismos continuariam a realmente saquear as tais oportunidades. E também vi uma coalição muito interessante que acontece entre o clima e a água. Na COP27, eu fui ao Egito
e havia um dia dedicado especialmente à água, e o presidente da ONU, ele nem mencionou que essa era a COP27, era a COP da água, porque o Egito tem essa questão da água, mas tem uma série de mecanismos da ONU que estão incluindo a água. E depois, quase de tantos anos, teremos a primeira conferência sobre a água de grande magnitude, e é uma grande oportunidade para poder nos mobilizarmos, para nos reunirmos, para poder trabalhar pela justiça da água para todos, e estou seguro que, como foi mencionado aqui, nós, ainda que muitos processos ainda não estejam ao alcance da sociedade civil, nós temos que continuar tentando. Muito obrigado, porque já acabou meu tempo. Muito obrigado. Eu espero que você se sinta melhor logo, e muito obrigado por falar a respeito desses mecanismos, e também o fato de que existem brechas que são utilizadas pelas corporações para cooptar a sociedade civil, os participantes e as diferentes organizações. Então, vamos ver que solução poderia ser criada para esse espaço da ONU. Vou passar, então, a palavra para a próxima oradora, que realmente foi muito importante no processo francês, Anne Lestrade, que participou de toda a luta pela água em Paris e trabalhou muito com a questão da sustentabilidade democrática. E, atualmente, ela é uma consultora sênior para a Aliança de Parcerias de Provedores de Água. Por favor, você poderia descrever essa aliança e falar como nós poderíamos ter soluções do setor privado e como poderíamos utilizar esse espaço para ajudar a promover parcerias e ajudando as comunidades para que elas possam tomar nas suas mãos o processo da água. Muito obrigado por organizar esse webinário, e muito obrigado por me convidar. Apenas para tentar agora falar aqui, resumir um pouco a ideia. Então, nós sabemos muito bem, já conhecemos toda a história relacionada à ONU, e se estabeleceu um mecanismo global para uma série de parcerias entre os diferentes atores relacionados à água, uma aliança de operadores da água que foi lançado em 2009 e que é uma rede com uma série de operadores e também ONGs, sociedade civil, e que permite também a melhoria da capacidade de acesso da água para todos através das parcerias com esses operadores. Então, como é que isso funciona esse trabalho? Em primeiro lugar, como anteriormente, é baseado na solidariedade, existe uma parceria e que não deve ser utilizada para propósitos comerciais. A principal meta é poder compartilhar nossas metas. Nós temos que identificar nossas necessidades e nós temos um mentor, que é capaz de nos aconselhar também. Aí a ideia é envolver uma série de operadores. Existe um mentor, e aquele que é supervisionado são atores que vão definir as limitações dessa parceria e realmente vão além de concepções mais tradicionais. E os acordos são estabelecidos e são orientados, baseados no resultado. A ideia é ter um intercâmbio, inclui as cidades de todos os tamanhos,
e também estados com mais renda e menos renda. E por que é importante, então, poder participar? Nosso ponto de vista. Por que é importante participar da ONU, desses eventos organizados pela ONU? Em primeiro lugar, como muitos devem ter visto, nós vimos que esse processo para a conferência foi muito desafiador. Em primeiro lugar, tanto para as autoridades locais como para as empresas públicas. Então, houve dificuldade para o credenciamento, porque havia especificidades relacionadas ao setor público e setor privado. Estar aí é uma forma de dizer que nós do setor público, nós existimos e vocês, sistema da ONU, vocês têm que contar conosco. E a ideia é trabalhar com uma série de eventos especiais e uma série de iniciativas, e estamos, no sentido, muito mobilizados, e as nossas principais metas são mostrar as nossas melhores práticas e também para poder mostrar a valia das empresas públicas para o fornecimento da água, para poder dar visibilidade às operadoras locais e poder representar as vozes das empresas públicas. E nós precisamos utilizar essa conferência para convencer as pessoas que realmente essas são as operadoras que vão mudar o jogo, para utilizar as próprias palavras da ONU. Então, nós somos os atores chaves com um papel fundamental para o fornecimento do serviço da água, e o seu papel tem que ser reconhecido, é muito importante, e eu insisto, estar aí para poder participar nos diferentes eventos, em networking e também uma série de iniciativas para conseguir uma visibilidade. A chave, sim, rapidamente, algumas mensagens chaves que nós queremos levantar. A questão de enfrentar os grandes desafios, como o crescimento populacional, mudança climática, e a questão da biodiversidade, a escassez da água. Nós podemos melhorar o acesso à água limpa ao aumentar a nossa influência para poder assegurar um bom fornecimento da água, gerido de maneira sustentável, com uma gestão pública. Essa é uma das mensagens. É preciso ter uma gestão pública e democrática. E temos uma série de operadoras locais, a nível local. Então, há uma participação a nível internacional para lidar com as mudanças da água, baseado também no fato de que grande parte dos recursos, das habilidades que são necessárias de gestões sólidas são ferramentas extremamente úteis. E temos uma capacidade muito importante para trabalhar a nível local. E, por último, as empresas públicas não são suficientes, existe uma necessidade de uma escala maior, de um mecanismo para poder fortalecer também a sua capacidade institucional para fornecer serviços sustentáveis melhores, como parcerias que seriam importantes, que deveriam ter uma forma apropriada e ser reconhecidos pelo sistema da ONU. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. No mundo inteiro, grande parte do mundo, das pessoas, da população no mundo recebe água através de concessionárias públicas. Agora, eu gostaria de receber algumas perguntas aqui do público. Pedro, como é que nós podemos assegurar que as organizações
populares têm o mesmo espaço que os representantes do setor privado. E aqui é do Observatório do Brasil. We have no the guarantee that we need because is UNDESA who decides the speakers and nearly everything. Então, na ONU que se decide quem são os oradores no evento especial e principalmente no diálogo, nas sessões plenárias e nos diálogos interativos, é a ONU que vai decidir, em princípio, não apenas os oradores principais, mas a forma de pedir a palavra, por exemplo. E, geralmente, nos protocolos da ONU, em geral, a prioridade se, por exemplo, se você tiver 80 Estados-membros que pedem a palavra, não existe mais espaço. Então, a prioridade são os Estados. Eu acho que nós temos tempo ainda para mudar o protocolo nesse caso, porque eu acho que é necessário que os países, que os governos, ao invés de levantem o braço para não dizer absolutamente nada, a coisa mais importante é que eles precisam ouvir o que a sociedade civil tem a dizer. Mas eu não sei se nós vamos conseguir alguma alteração nesse sentido. Nos eventos especiais, teoricamente, são os movimentos, são a sociedade civil, os movimentos sociais que estão encarregados da organização, mas aqueles que têm uma maior capacidade de lobby dentro da ONU são aqueles que ocupam os espaços para essas comissões de organização para cada um desses 4 eventos especiais. Por exemplo, o meu mandato, por exemplo, tem a ver, onde o assunto principal é direitos humanos, pelo menos um espaço é dos direitos humanos, e esse espaço, a Aquafed, tem uma espécie de liderança, entre aspas, mas realmente não faz muito sentido. Então, junto com os povos indígenas, no princípio, nós nos enfrentamos diretamente, mas eu não sei qual será o resultado. Nós estamos pedindo propostas concretas para os oradores no espaço, mas veremos o que vai acontecer. Eu não tenho certeza realmente se haverá um espaço e se nós vamos realmente precisar de alguma reação dos movimentos. Eu já disse anteriormente, se você quiser em torno de direitos humanos, os movimentos não serão a minha decisão, os movimentos não terão a minha decisão, será a minha ação. A mesma coisa com os movimentos organizando o trabalho alternativo para todos os dias. Nós temos o Fórum Global da Água e as pessoas não podem se apoiar no setor privado para falar sobre isso. É claro que não. Então, está falhando a internet dele. Então, a comissão organizadora especial é evidente que ter alguém dentro disso para discutir e preparar o evento e, finalmente, nós rejeitamos, mas não estava no consenso, porque a Aquafed tinha satélite que eles introduziram nessa comissão e usaram o parlamento para a África e Women for Water, algo desse tipo, junto com o setor privado, de maneira que não houvesse consenso.
Então, eu não sei, nós temos a capacidade de garantir essa questão, essa pergunta que você fez, mas também temos a capacidade de rejeitar algum lugar, algum evento, mas é claro que temos espaços para participar em diferentes espaços, com fórum, dando nossa opinião e até rejeitando alguma coisa. Eu estou tentando lidar com todos os níveis, pedindo para ter um encontro com o alto comissário, com uma proposta para Antônio Guterres, que é o presidente da Assembleia Geral da ONU, explicando essa situação. Também estou falando com os organizadores políticos, com Ren Collin, e eu compreendo que as pessoas que estão encarregadas dessa questão. Então, não sei muito bem o que vai acontecer. Mary, você... Obrigada, Pedro. Bom, vamos voltar a essa questão, mas antes de voltarmos, eu tenho uma pergunta para David. Há algum mapeamento de organizações, corporações e ONGs que fazem defesa de água e saneamento? Quem é parte desse mapeamento? Obrigada, Mary. Como eu escrevi, o mapeamento é crucial, não só para as companhias, mas toda aquela série de companhias que estão se expandindo e que a gente nem sabe direito o que está acontecendo. Mas também, quando o Banco Mundial entra com um projeto para privatização, o Banco de Desenvolvimento Interamericano ou Africano estão puxando adiante a privatização para as companhias concessionárias de água. Isso exige muita pesquisa, coordenação para sempre atualizar as pesquisas. Precisamos de mais pesquisadores acadêmicos em todas as regiões, porque as coisas estão mudando muito rápido. A outra coisa que eu mencionaria, que temos que tirar porta fora, seja cuidadoso com os privatizadores que tentam não só influenciar o movimento de justiça da água, mas também aqueles que estão cooptando nossa linguagem, falando de transição justa e direitos humanos. Eu não tenho certeza, mas essa conferência não é uma negociação de política, é uma que vai ver o problema para a agenda de 2023 e queremos compromisso de todos os atores que dizem a mesma coisa. E temos que ter clareza de que vamos continuar a jogar luz sobre os problemas que estão mal orientados, que querem financiamento público e que focam nas concessionárias de água. E obrigada, Mary. Obrigada a todos os companheiros e companheiras dessa reunião. Agora eu vou voltar àquela outra pergunta, porque eu acho que é o âmago dessa organização, desse encontro. Bom, agora eu vou passar isso para você, Mira. Bom, eu acho que duas das coisas mais importantes e oportunidades que tivemos historicamente com a ONU foi o movimento e alternativo, o Fórum Alternativo Pablo Ferron, que foi a voz oficial para os governos, e ele se tornou um embaixador da ONU e começou o movimento de direitos humanos da água e saneamento. E o Pablo conseguiu puxar as coisas para frente
E, inicialmente, fizemos o que pudemos no nosso espaço. Agora, com o Pedro, e antes do Pedro, tivemos dois relatores que vieram do movimento social e que trouxeram a voz do movimento social. Isso é tão importante, ter pessoas que falam do trabalho que a gente fez abrindo espaço. Isso tem muito valor. Entretanto, a maneira como as Nações Unidas categorizaram isso em relação aos governos, a única maneira de fazer impacto é fazer lobby nos governos e tentar influenciar os governos quando a questão é lucro, ter a linguagem correta, porque não temos muita influência, mas alguma influência nos governos para fazer lobby, etc. Isso funcionou em diferentes graus, mas em relação às consultas, temos um trabalho com grupos maiores para meio ambiente, e tivemos sindicatos, trabalhadores, mulheres, ONGs. E o problema é como as Nações Unidas definem a sociedade civil e quais são os direitos humanos em relação aos grupos de interesse que dominam e que fazem mais barulho. Então, o Aquafed é uma empresa sem fins lucrativos. Eles não falam que eles estão, na verdade, representando o setor privado, que é lucrativo. Então, eles são um grupo de defesa. Então, todos esses grupos de lobby têm muito mais poder do que as organizações de base. Então, não podemos descontar a influência que nós tivemos rompendo alguns preceitos ou conceitos, e temos que encontrar maneiras de colaborar e envolver mais pessoas para fortalecer nosso movimento e também interromper a questão deles e o movimento deles. Nós temos que poder cancelar e interromper. Obrigada. Agora eu vou passar a pergunta para Anne Lestrade. Só para continuar o que estavam dizendo e também responder à pergunta que foi feita. É muito importante tentar, de todas as maneiras, ter uma influência. É verdade que, como chefe dessa organização, temos que ter políticas fortes, compromisso, mas temos a ação, a agenda da água, que não é muito conhecida pela sociedade civil, as ONGs, etc. Mas é muito importante, é aberta para qualquer um, e mesmo que você não tenha crédito ou acreditação para isso, você pode se registrar um compromisso, uma iniciativa, um projeto, qualquer coisa nessa agenda da água. E sei como a gente tende a deixar isso preso enquanto não resolvemos outras coisas. Eles sabem que não haverá um conflito resolvido de maneira tangível, mas a questão da água, nós temos muitos projetos, eu repito, enfocados em direitos humanos à água e uma administração democrática, participação democrática
E, com isso, não vamos fazer uma revolução, mas poderemos ter uma influência. Então, acho que precisamos usar e falar mais em nossa agenda. Muito obrigada. E agora quero lembrar a todos que temos uma pergunta. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, usem aqui a caixinha do Q e A. Agora, Sí, una cuestión que creo es importante. En general, Uma questão que considero importante. De modo geral, esta grande coalizão representada pelo People's Water Forum e, por sorte, muito entusiasta, está centrada em todos os movimentos que rejeitam os processos e estratégias de privatização e financeirização da água e do serviço de água e saneamento. Parece-me estratégico fazer uma aliança com os movimentos da perspectiva ecologista ou dos povos indígenas que reivindicam fazer as pazes com a natureza, reivindicam a luta por recuperar o bom estado sistêmico da natureza. As estratégias de privatização com as quais nós costumamos discutir precisaria ter uma atividade prévia de discussão, através das funções públicas do Estado. Por exemplo, o Estado financiou, com dinheiro público, grandes obras hidráulicas, grandes represas, instalações hidráulicas, sob controle direto dos interesses privados. Os interesses que podem ser hidrelétricos, de agroprodução industrial, agroexportação, etc. E esse tipo de dinâmica agressiva de dominação da natureza é uma forma de apropriação destrutiva que rompe, no final, o acesso à água potável. De fato, este ano, um dos meus relatórios temáticos sobre direitos humanos é o desafio precisamente de fazer as pazes com a natureza, a confluência do direito humano à água e saneamento com o direito humano a um bom estado dos sistemas aquáticos. Então, a aliança com os povos indígenas é absolutamente fundamental. Darío Mejias explicou isso muito bem, e eu estou tentando trazer a Nova York, organizações como International Rivers, a luta dos povos afetados por grandes represas, que defendem os rios como sistemas aquáticos que devemos recuperar para todos e não só para os interesses econômicos mais poderosos. A presença do movimento ecologista ainda é insuficiente. Nós devemos fortalecer essa aliança no People's Water Forum, isso é muito importante, e eu não desprezaria, porque acho que é muito importante ganhar nesta aliança também, o máximo de ONGs que, tendo perspectivas mais institucionalistas, estratégias de trabalho e de luta, compartilham, no entanto, a luta fundamental contra a preponderância do interesse privado, que querem fazer da água um negócio. Então, eu acho que o People's Water Forum deve ser um polo de atração para fazer uma grande coalizão, impossível de ser isolada,
com uma perspectiva de ter uma visibilidade grande nesta conferência, pensando no futuro perante as Nações Unidas. Obrigada. About how it is best to intervene. Vamos passar então para a Madalena e vamos ver como a Bolívia tem tratado essa questão e se preparado para a conferência. Nós temos aqui uma pergunta no chat box. Eu estou segura que o governo, não apenas o governo boliviano, mas também outros governos vão estar trazendo uma perspectiva diferente. E eu acho que isso é extremamente importante. É muito importante mostrar e falar a respeito e nomear e mencionar essas diferentes perspectivas, mostrando que é possível, sim, pensar e ver essas coisas de uma forma diferente, que não seja essa visão mainstream que nos é empurrada dessa conferência através dessas grandes instituições. Eu acho que isso é muito importante, mas eu acho que os movimentos sociais e as organizações com as quais nós trabalhamos também localmente, nos diferentes países, é importante também poder garantir que essas perspectivas e essas falas possam ser introduzidas nos nossos países, implementadas nos nossos países. Do contrário, serão apenas palavras vazias e não ajuda. Eu acredito que sim, nós precisamos desses diferentes pontos de vista, mas que nós também temos que garantir que localmente estejam fazendo, implementando o que estão defendendo. Do contrário, nós estamos trabalhando apenas com palavras vazias, sem ações. E nesse momento, nós precisamos de ações. Muito obrigada, Marcela. Eu concordo totalmente. É o momento, chegou a hora de agir. Tem a outra pergunta aqui no chat com relação às concessões feitas em nome das negociações nas conferências internacionais. Será que se poderia responder isso? Com certeza. Eu acabei de escrever para a pessoa que fez essa pergunta. É uma questão importante. É claro que as negociações têm a ver, claro, sempre com concessões entre as partes. A minha preocupação é que eu tenho reiterado o fato de que, sim, nós temos essa conferência dessas partes para uma série de aspectos da mudança climática ou para os oceanos, enfim, nós não temos ainda uma que seja para a água, e é isso que eu tenho tentado enfatizar, é que se nós não temos um mecanismo deste tipo, seriam as corporações e as entidades que deveriam organizar, e eles acabam trabalhando com seus próprios termos, que é por isso que com todos esses, sem esse sistema e até esse sistema da ONU, pelo menos nós teríamos algum nível de participação e de confiança entre a sociedade civil e esses mecanismos da ONU. Seria melhor do que essas corporações privadas. Muito embora a conferência seja partido dessas partes teria uma série de concessões, mas seria mais acessível do que o modus operandi que ocorre normalmente. Eu não sei se a conferência da ONU estaria pensando nesse sentido, mas somos nós que teremos que esperar e observar o resultado dessa conferência única. Muito obrigada. E talvez como uma pergunta final, alguém começou a fazer uma pergunta a respeito de como a sociedade civil está perdendo a fé e esperanças. Será que alguém poderia falar a respeito quais são as oportunidades e esperanças? Onde é que poderá se encontrar esperança nesses processos? Alguém gostaria de responder essa pergunta? Eu acho que
Sim, como eu disse anteriormente, em primeiro lugar, nós temos uma oportunidade, então eu tenho esperança, e grande parte de nós colocamos fé nesse processo. E não quero colocar toda a pressão em você, Pedro, mas ter um relator especial que tenha uma conversa conosco, que possa devolver isso para a ONU, eu tenho fé nesse espaço. Onde existe alguma esperança, nós colocamos esperança nesse processo, mas, simultaneamente, nós não podemos deixar... o primeiro Fórum da Água da ONU em mais de 40 anos, então não podemos deixar isso nas mãos apenas da ONU e dos nossos governos, temos que estar presentes para fazer as nossas demandas. Mas, para mim, a fé sempre estará, a esperança estará sempre nesses espaços fora desse espaço mainstream. Eu acho que depois desse fórum, como disse o Pedro, eu coloco muita fé, sim, eu tenho muita esperança no processo, porque é aí que nós podemos também apoiar as nossas lutas locais, e temos esse espaço agora. Mas eu quero acrescentar? Sim, eu estava pensando a respeito da noção de esperança que a Rebeca menciona. A esperança não é a certeza de que tudo vai funcionar, mas é a possibilidade que nós estamos criando, muito mais isso. Eu acho que no movimento da água nós temos criado essas possibilidades alternativas. E ao fazê-lo, ou como a gente estava falando da questão desses espaços, apesar do peso ou das questões tão sérias que estão em questão, nós sim conseguimos nos organizar e fizemos as coisas, porque eu acho que é importante também sentir alegria, se divertir e gostar do que nós fazemos, porque ninguém vai participar de um movimento chato. Nós já fizemos essas coisas anteriormente com muita fé, com muita esperança, e também nos divertimos e gostamos de fazê-lo. Eu acho que é importante recuperar essa noção de que, às vezes, nós esquecemos, porque as questões são muito sérias, e achamos que nós não podemos rir enquanto nos organizamos. Eu gostaria de trazer de volta esses conceitos e essas sensações enquanto nós lutamos. Muito obrigado, Marcela. Nós também precisamos nos divertir enquanto nos organizamos. Apenas para que vocês saibam, parece que a Assembleia Geral poderia preparar para o final do ano uma resolução a respeito das questões a respeito da água e saneamento. Parece que seja possível. De qualquer maneira, eu acho que é extremamente importante o que a Marcela estava dizendo. Eu acho que nós precisamos falar com cada dos países e com seus governos, porque, no final das contas, as Nações Unidas são constituídas pelos governos, então temos que fazer uma pressão sobre os nossos próprios governos e também com relações específicas com os governos que tenham uma abertura maior para o diálogo, para poder compartilhar nossas posições. E na América Latina tem uma série de países assim, a Espanha, a Alemanha e também outros países, sem dúvida. Então, para mim, é muito importante ter essa estratégia também de ter alianças estratégicas com governos. E outra frente que também é muito importante e que deveríamos desenvolver e que não está muito fortalecida é a questão dos municípios, dos governos locais, que são tão importantes. É muito importante. Eu acho que, nesse caso aqui, a participação em Nova York, por exemplo, das operadoras públicas, restringiram, tiveram uma série de restrições por causa das burocracias da ONU. Mas temos que olhar para o futuro, e é muito importante
poder ter água pública europeia, uma série de redes com todas as municipalidades, os municípios e as operadoras locais. E, no final das contas, a última frente que eu acho que seria importante também é fortalecer para poder ter um relacionamento mais forte, seria a gestão comunitária em áreas rurais. Por exemplo, produtos comunitários, por exemplo, na América Latina, um começo dessa abordagem, uma organização na África que também é muito importante. Então, nós temos esse mundo enorme, mas, para mim, é muito importante para nós, em geral, poder fortalecer essas relações com governos locais e operadoras, e também instituições que têm uma base comunitária. Muito obrigada, Pedro. Realmente muito estimulante saber que possamos ter uma resolução no final dos anos, e muito obrigada por falar sobre essa questão das origens da água, a questão das lutas locais. Realmente é muito importante falar a respeito disso depois dessa luta. Então, nós poderemos ter esperança e fé. Então, essa foi a nossa última pergunta. Isso conclui o nosso webinário. Muito obrigada aos nossos oradores maravilhosos e ao nosso público também. Por favor, participem do fórum aqui para os próximos 2 webinários, no dia 28 de fevereiro, que se chama Privatização da Água e Serviços de Saneamento, quais são os riscos? E depois, no dia 3, o último webinário seria as parcerias públicas e a participação da comunidade para poder assegurar também os direitos à água e saneamento. Então, vocês poderão visitar também o fórum. Aqui nós temos o site, os diferentes sites. E muito obrigada e tenham um dia maravilhoso. Thank you so much. So nice to meet you, at least through the screen. Thank you so much. Muito bom encontrar com vocês